Capítulo 144 A Peste do Diabo 5. Ao mobilizar os demônios no território de Volak, eles conseguiram encerrar rapidamente sua exploração da caverna de cristal do diabo graças ao conhecimento de Ulk de sua vida passada. Embora a Hidra fosse forte, ela não era uma oponente digna contra o Ulk. Uma cobra gigante com 9 cabeças. Ele tinha uma velocidade de regeneração absurda, mas a velocidade diminuía significativamente se os ferimentos fossem queimados. O Ulk também foi capaz de resistir ao veneno mortal que ele disparava de sua boca devido à maldição do basilisco. A magia de relâmpago que Volak lançou por trás também foi útil. De acordo com o sistema, um rei demônio selado em Lemegeton não poderia ferir seu mestre. Portanto, o Ulk poderia usar Volak em batalha sem preocupações. Volak também sabia desse fato, mas não podia fazer nada a respeito. Bom trabalho. Agora volte para Lemegeton. Sim, Senhor Azura. Ao chegar na vila, o Ulk desconvocou Volak porque não precisava mais dele. Além disso, se demônios o acompanhassem em áreas lotadas, sua reputação pioraria. Eu também devo ter cuidado para não aparecer diante dos sacerdotes imperiais. Oficialmente falando, ele estava hospedado no condado de Eclete, o feudo governado por Leifina. Portanto, ele não podia mostrar o rosto para pessoas que não conhecia. Enquanto o rei Filipe II cooperava com o Ulk, os seguidores do Deus da Luz estavam localizados em todos os lugares, então ele não podia baixar a guarda. Enquanto caminhava em direção à casa de Karen e Sion, o Ulk verificou novamente o saque que havia obtido na caverna do Cristal do Diabo. Respiração escura da Hidra. Tipo, item pessoal. Efeito, material alquímico e de criação. Aumenta a resistência a veneno de aliados próximos em 20% apenas por tê-lo em sua posse. Ficha do Dragão Verde. Categoria, item pessoal. Efeito, um dos 9 tokens necessários para se tornar um Dragon Lord. Só por tê-lo em sua posse, você pode aumentar sua intimidade com Green Dragons e fazer um contrato com eles. Cristal das Harpes do Diabo Antigo. Categoria, item pessoal. Efeito, você pode invocar o demônio antigo selado Harpes. Após passar no teste dele, você será recompensado de acordo com sua avaliação subjetiva. O antigo demônio Harpes. Ele esperava o símbolo do dragão verde, mas o antigo demônio foi inesperado. Este cristal foi provavelmente a origem do nome da caverna. Entretanto, como havia muito trabalho a ser feito agora, o Ulk decidiu adiar a invocação do demônio. Um demônio antigo pode ter uma classificação mais alta que os 72 reis demônios. De acordo com informações obtidas em documentos antigos, existiam demônios comparáveis aos 72 reis demônios em outras dimensões. As provações de tais seres seriam bastante difíceis. Considerando o tempo que levou para limpar o Jardim da Memória, esse julgamento provavelmente levaria muito tempo também. Kriaak. Quando ele abriu a porta e entrou, viu Helena e Karen perto da lareira acesa fazendo a cura com ferramentas alquímicas. Allen e Reina estavam dormindo no canto devido à exaustão. Enquanto isso, Bailey, Dantalion e Amy estavam de olho no fantasma em Sion. Você retornou mais cedo do que eu pensava. A ruína deve ter sido fácil de limpar. O rei demônio Volak e seus homens me ajudaram. Eles foram bem eficientes com seu trabalho. Você realmente é o sucessor do deus demônio. Você já está usando reis demônios para trabalhos diversos. Helena mexeu com a concha e olhou para Dantalion e Amy. Então, Dantalion falou com uma expressão de medo. Nós não tínhamos ideia. Não sabíamos que Lord Azura era o deus demônio. É isso mesmo. Nós apenas pensamos que você era um rei demônio de outro mundo. Amy assentiu e seguiu em frente. Helena pegou a concha e apontou para o Ulk, depois de ouvir as desculpas. Mesmo se você soubesse, você ainda o teria atacado, certo? Aquele cara faz bagunça por onde passa, então seria problemático para você deixá-lo em paz. Aspas reticências. Não temos desculpas. Por favor, use-nos como desejar. Ouviremos quaisquer ordens que nos der. Dantalion e Amy já haviam perdido a vontade de lutar há muito tempo, pois ambos foram severamente punidos por Ulk. Amy estava atormentada pelo pensamento de que ele poderia chicoteá-la a noite toda, em particular. De qualquer forma, vamos terminar de fazer a cura agora. O dia está chegando ao fim. Por favor, não se preocupe. Só precisamos adicionar mais um ingrediente. Helena vasculhou sua bolsa e tirou um cogumelo colorido. Assim que viu, Ulk a parou com urgência. É um cogumelo palhaço. Você está tentando matar nosso paciente agora? Isso não é Cordyceps. Eles não se parecem em nada.
Foi nesse momento que Uyuki começou a duvidar seriamente de suas qualidades como santa. Quando Uyuki tirou um cordyceps de sua bolsa e o colocou no pote de alquimia, ele começou a soltar fumaça branca e a cor da solução mudou de marrom claro para azul. Oh, isso é incrível! Que cor teria se o cogumelo palhaço tivesse sido usado? Preto-azul. Teria sido perfeito para usar como veneno. Vendo o quanto Helena havia errado, mesmo tendo escrito cada detalhe da receita que lhe dera, Uyuki percebeu que ela era tão ruim quanto Leifina na cozinha. Como ele jurou nunca deixá-la encarregada do jantar, Uyuki transferiu a solução para um frasco. Karen, alimente Sion com isso. Então o espírito maligno o deixará. Helena, cante o feitiço divino com antecedência para purificar o espírito. Se o principal espírito maligno não fosse purificado, a praga ocorreria novamente algum dia. Por fim, quando todo o processo terminou, o espírito maligno gritou e berrou para o Uyuki. AARGHHHH. Você! Eu definitivamente vou me vingar de você. Todos os antagonistas que dizem essa fala acabam se destruindo no final. Simplesmente desapareça elegantemente e com classe, Spirit. Porra! ARGHHH. O espírito maligno não conseguiu resistir à magia divina de Helena e foi extinto. Depois, quando Sion abriu os olhos, Karen correu até ele com pressa. Irmão, como você se sente? Ainda dói? Na verdade não, mas me sinto fraco, não consigo exercer força alguma no meu corpo. Sion estava possuído pelo espírito maligno há um longo período de tempo, então a energia vital nele estava baixa. Mesmo curado, ele teve que ficar em repouso sem fazer nada por alguns dias. Enquanto Karen preparava sopa de legumes para ele. Bum! A porta se abriu e Petus correu para dentro. Senhor Azura, tenho algo a relatar urgentemente. Falar. Como resultado de uma exploração pela vila, encontrei um círculo mágico. A intenção do círculo mágico era invocar uma besta demoníaca feroz sacrificando as almas dos aldeões que sofriam da praga. Embora não fosse uma besta demoníaca com o poder de destruir um pequeno reino como Caríbdes, seria muito chato lidar com ela. Seria preferível remover o círculo mágico antes que ele fosse acionado. Então o que você fez? Por enquanto, usei minha habilidade para neutralizá-lo, mas era impossível removê-lo completamente, pois foi lançado por uma entidade superior a mim. Se fosse uma entidade superior a Petus, provavelmente seria Aleister Crowley. Petus guiou o Uyuki e foi até o local onde estava o círculo mágico. Aqui está. Definitivamente não é um círculo mágico comum. O círculo mágico quase parecia vivo, pois emanava uma aura escura e misteriosa. Quando o Uyuki se aproximou do círculo mágico, membros do culto das bruxas apareceram um após o outro, vindos dos prédios ao redor. Eles usavam roupas com magia furtiva impregnada nelas e estavam escondendo sua presença. Parece que o rei Filipe II não teve tempo para lidar com o culto das bruxas. De fato, ele deve ter estado ocupado expurgando os senhores que venderam suas almas aos demônios. Você gostaria de ter um papel ativo na batalha dessa vez? Já que você é um demônio de alto escalão, você pode lidar facilmente com esses caras, certo? Claro. Por favor, deixe comigo. Petus levantou a mão com um sorriso malicioso estampado no rosto. Imediatamente, dezenas de machados pretos de 2 gumes apareceram no ar e começaram a massacrar implacavelmente os inimigos. Esbanje. O sangue jorrou como geysers e manchou a área. O Uyuki assistiu à cena e mergulhou em pensamentos profundos. Por que esses caras apareceram? Normalmente eles teriam recuado ao ver Petus. O Uyuki pensou um pouco antes de parar Petus. Pare com isso. Isso é uma armadilha. Com licença, uma armadilha? Eles estão se sacrificando para acionar o círculo mágico. O círculo mágico que invocaria a besta demoníaca precisava de um sacrifício. Entretanto, como seus planos originais foram arruinados, eles escolheram esse método extremo. Assim que o Uyuki explicou a situação para Petus, um vento forte soprou por um instante e as poças de sangue no chão começaram a fluir em direção ao círculo mágico. Droga, chegamos tarde demais. Aparentemente, muitos sacrifícios foram oferecidos até agora. Enquanto o Uyuki derrotava adversários e se preparava para a batalha, Karen correu em direção a eles. Espere. Eu vou parar a ativação do círculo mágico. O colar de proteção que ela usava emitia uma luz azul que brilhava um pouco diferente de antes. Petus falou expressando sua curiosidade. Oh, esse é um tipo incomum de poder divino. Você acha que é possível parar a invocação com a habilidade de Karen? Não tenho certeza. Não tenho certeza sobre isso, mas não seria uma má escolha deixar isso para ela.
Ela não parecia nada extraordinária por fora, mas era uma garota com talentos bons o suficiente para ser escolhida por Santa Maria. Wilke assentiu e observou as ações de Karen em silêncio. Eu prometi a Santa Maria. Eu prometi que quando o colar brilhar em uma luz misteriosa, eu rezarei para a deusa da terra. O povo do continente Eif podia pedir ajuda a qualquer um dos 7 deuses, dependendo da situação. Se alguém não servisse ao deus como seu mestre, teria que pagar o preço por sua ajuda. Mas Karen adorou a deusa da terra desde o início, então ela não teve que pagar esse preço. Enquanto ela se ajoelhava e recitava uma oração, o ambiente foi coberto por uma luz azul, e uma mulher de cabelos pretos e asas brancas apareceu no ar. Reticências. Um anjo. Na situação atual, a deusa da terra nunca teria aparecido, pois ela era uma das deusas que se rebelou contra o Criador e estava confinada em algum lugar. Quando Wilke ficou chocado com a aparição do anjo, ela sorriu e falou em voz alta. Prazer em conhecê-la, Karen. Eu sou o anjo Ramiel, o representante da deusa da terra. Olá. Seu desejo desesperado alcançou os céus, então não há necessidade de se preocupar. Esta vila será restaurada de acordo com a vontade dele. Quando Ramiel terminou de falar, ela virou a cabeça e olhou para Wilke com olhos profundos. Depois, quando ela desapareceu com um clarão deslumbrante, o círculo mágico negro imediatamente perdeu sua forma e brilho, e desmoronou. A aparição do anjo Ramiel. É como o livro profético havia previsto. Esse encontro é importante. Bem, você poderia dizer isso. Mas não posso te contar sobre isso agora. Helena piscou para Wilke e balançou o dedo indicador para o lado. Não tenho ideia do que está acontecendo. Ele nunca tinha visto um anjo em seus últimos 40 anos de vida. Ele estava curioso sobre esse evento, mas isso não significava que ele poderia ameaçar ou torturar Helena. Ele teve que manter relações amigáveis com Eteria Rodinos para poder colocar as mãos nas crônicas Sangreal. Sentindo necessidade de permanecer paciente, Wilke se aproximou de Karen. Você está bem? Sim, mas não posso mais usar o colar que Santa Maria me confiou. O cristal transparente do colar protetor foi quebrado. Enquanto Karen chorava, Wilke deu um tapinha em sua cabeça. Maria devia saber que isso aconteceria. Não precisa se sentir culpada. Isso tudo parece um sonho. Todos os pesadelos e desespero acabaram? Quem sabe, por enquanto, a epidemia foi destruída. Era impossível para humanos que não fossem escolhidos pelas deusas do destino, como Santa Maria, prever o futuro. Wilke deixou Petus encarregado da limpeza e foi se juntar aos outros com Karen. Isso foi interessante. A aparição de um anjo. Até onde ele sabia, os anjos eram vassalos do Criador. O aparecimento de tal ser significava que o Criador havia começado a intervir neste mundo nos bastidores. A intervenção do anjo provavelmente foi de acordo com sua vontade. O incidente desta vez felizmente terminou sem complicações, mas ele precisava ter cuidado no futuro. Wilke estreitou os olhos ao se lembrar do que Helena havia dito.